Olá a todas as mentes brilhantes desse lado! Bem-vindos ao Expoente, o canal que vos vai ajudar a elevarem o vosso desempenho. Hoje, neste vídeo, poderás assistir à resolução da questão 10 da primeira fase de 2020 do Exame Final Nacional de Matemática A. Mas não te esqueças, deixa o teu gosto se este vídeo te for útil ou deixa as tuas dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Subscreve o canal e partilha com os teus amigos. No final, a matemática não vai ser um bicho de sete cabeças. Vamos à resolução. A pergunta 10 diz: seja G a função de domínio R definida por, e temos aqui então a função G de x definida por ramos. Toma valor de 1 mais seno x sobre 1 menos e elevado a x se x menor do que 0, toma valor de 0 se x igual a 0, ou toma valor de x ao quadrado vezes o ln de x se o x for maior do que 0. Resolva os itens 10.1 e 10.2 sem recorrer à calculadora. 10.1. Averigue se a função g é contínua em x igual a 0. Portanto, para uma função ser contínua, então, num ponto, neste caso no ponto 0, a ordenada desse ponto vai ter que ser igual ao limite da função quando x tende para esse ponto à direita e igual ao limite da função quando o x tende para esse ponto à esquerda. Portanto, é isto que nós temos aqui que verificar. Ora, o g de 0 é quanto? Se o x é igual a 0, então o g de 0 é 0. Aqui já temos a primeira parte. Agora vamos calcular o limite de quando x tende para 0 à direita de g de x, ou seja, o limite quando x tende para 0 mais. Se estamos à direita, estamos em x maiores do que 0, portanto, de x ao quadrado vezes o ln de x. Ora, primeiro de tudo, temos que verificar se dá indeterminação. Substituindo o x por 0, ficamos com 0 vezes o ln de 0, ou seja, ficamos com 0 vezes infinito, que é a nossa indeterminação. Portanto, o que é que nós fazemos nestes casos? Vamos ao formulário. Vamos ao formulário e procuramos algum limite que seja parecido com o que nós temos. Ora, com o ln, nós só temos este limite notável. Portanto, temos que fazer manipulações para transformar aquilo que temos neste limite. A primeira coisa que temos logo que reparar é que o limite é para x quando o x tende para mais infinito. E nós aqui, no nosso caso, temos que o x tende para zero. Portanto, nós vamos ter que fazer uma mudança de variável, ou seja, vamos transformar o x noutra variável, na variável y. E como é que vai ser o x em função de y, então? Eu vou fazer o x igual ao inverso de y. Porquê? Porque se o x tende para zero, eu sei que a minha nova variável vai ter que tender para mais infinito. E desta forma isto é cumprido. Portanto, já temos aqui a nossa mudança de variável. E então passamos a ter o limite, agora não de x, mas de y, que vai tender para mais infinito, de 1 sobre y ao quadrado, certo? O x é então 1 sobre y, vezes o ln de 1 sobre y. Isto é o nosso novo limite. Portanto, continuando, ficamos com o limite quando y tende para mais infinito de 1 ao quadrado, 1 sobre y ao quadrado, vezes, e agora aqui o quociente, o logaritmo do quociente é igual à subtração dos logaritmos. Portanto, eu vou ter ln de 1 menos o ln de y. E isto ajuda porque nós sabemos que o ln de 1 é 0. Portanto, continuando, ficamos apenas com o limite quando y tende para mais infinito
de 1 sobre y ao quadrado vezes menos ln de y. E, portanto, agora o que é que nos falta para transformarmos no nosso limite notável? Falta-me ter aqui um y por baixo do ln de y. Então, eu vou separar, vou ter o limite de y quando tendo para mais infinito de 1 sobre y vezes ln de y sobre y, e até vou manter o sinal de menos, pronto, sem problema. Podiam passar o sinal de menos aqui para trás, para o pé do 1 sobre y, mas aqui também podemos manter, é igual. E agora vou fazer o produto dos limites, ou seja, o limite do produto vai ser igual ao produto dos limites e vou ficar com o limite de y quando tendo para mais infinito de 1 sobre y vezes, mas vou passar o sinal de menos para fora, ou seja, vou fazer primeiro devagarinho. Eu iria ter o limite de y para mais infinito de menos ln de y sobre y, mas como este menos é uma constante, vou passar para fora do limite. E então ficamos com já praticamente tudo. Aqui temos um limite notável e, portanto, eu vou já substituir. Vamos ficar com 1 sobre mais infinito. Estou a trocar o y por mais infinito vezes menos o que dá o limite, que dá 0. Portanto, na verdade, fica vezes 0. E, portanto, este produto dá então 0. Até agora, tudo bem. Nós temos que o g de 0 é igual a 0 e que o limite da função, quando x tende para 0 à direita, também dá 0. Falta apenas verificar o limite da função para 0 menos, ou seja, para 0 pela esquerda. Vou apagar aqui o nosso limite. Infelizmente, vai ter que ser. Vou já pôr aqui a nossa conclusão. E então agora calcular o limite quando x tende para 0 menos de g de x. E agora vamos calcular o limite quando x tende para 0 menos, agora sim, da primeira parte, ou seja, de 1 mais seno de x sobre 1 menos e elevado a x. Primeira coisa, ver se dá em determinação. Infelizmente dá, porque seno de 0 é 0 e e elevado a 0 é 1 e ficamos aqui com 0 sobre 0. Portanto, dá em determinação. Então, aquilo que temos que fazer é, mais uma vez, recorrer aqui ao nosso formulário. Existe algum limite notável parecido com o que nós temos aqui, sendo x sobre 1 menos e elevado a x? Existem dois limites notáveis. Temos aqui o e elevado a x menos 1, que no nosso caso é 1 menos e elevado a x, mas se pusermos o menos em evidência, ficamos com e elevado a x menos 1. E temos também o seno de x. E se repararmos, está os dois a dividir por x. Então, nós conseguimos facilmente manipular a nossa expressão para obter estes dois limites notáveis e assim conseguirmos o resultado do limite. É isso então que vamos fazer. Como já vimos, vamos dividir por x em cima e em baixo. Portanto, vamos ficar com o limite quando x tende para 0 menos de 1 continua aqui, mais seno de x sobre 1 menos e elevado a x sobre x. E agora o que é que falta fazer? Falta então colocar o menos em evidência. Portanto, ficamos com seno de x sobre menos e elevado a x menos 1 sobre x. E agora vamos fazer aqui a soma dos limites e depois o quociente dos limites. Primeiro faríamos o limite de 1 mais o limite deste quociente. E, portanto, o que eu vou fazer é já o limite de 1 mais o limite de seno de x sobre x a dividir pelo limite
que está neste momento do denominador. Ou seja, vamos ficar com o limite quando x tende para 0 menos de 1, mais o limite quando x tende para 0 menos de seno de x sobre x a dividir, e este mais é aqui mais perto do traço fração, sobre o limite de x quando tende para 0 menos de e elevado a x menos 1 sobre x, e novamente vou pôr o sinal de menos fora do limite, porque é uma constante. Ora então, identificar limite notável. Este também temos aqui, como é que eu vou escrever? Um limite notável. E, portanto, ficamos com 1 mais 1 sobre menos 1, porque o limite notável aqui do denominador dá 1, mas com o sinal de menos temos menos 1. Portanto, na verdade, temos 1 menos 1, ou seja, 0. E, portanto, o limite da função à esquerda de 0 também tende para 0. Portanto, como isto se verifica, a função g é contínua em x igual a 0. Antes de partirmos para a próxima questão, venho só lembrar-te que podes deixar qualquer dúvida que tenhas na caixa de comentários e fazer gosto no botãozinho aí em baixo para que possamos ajudar ainda mais estudantes a elevarem os seus desempenhos e conhecimentos. Faz pausa, nós esperamos. Já está? Então vamos lá à próxima questão. Na pergunta 10.2, pedem-nos para estudarmos a função g quanto à monotonia no intervalo entre 0 a mais infinito e determinarmos caso existam os extremos relativos. Na sua resposta, apresente os intervalos de monotonia. Portanto, primeira coisa, monotonia, então, primeira derivada. Vamos ter que recorrer à primeira derivada para saber se a função original, se a função g é crescente ou decrescente, através então do sinal da primeira derivada, conforme for positivo ou negativo. Então é isso que temos que fazer, temos que determinar o g' de x. E agora temos uma função por ramos, mas sabemos que queremos estudar entre 0 a mais infinito. Portanto, vamos olhar aqui para os x maiores do que 0. Portanto, vamos fazer, na verdade, a derivada de x² vezes ln de x. Temos aqui um produto, portanto, nós sabemos que a derivada do produto é igual à derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Aqui a nossa primeira derivada é x² e a primeira função é x² e a segunda função é ln de x. E já agora também podemos fazer já as derivadas. A derivada de u é então 2x, x², a derivada é 2x, e a derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, com isto tudo, é só mesmo agora escrever. Temos então 2x vezes ln de x mais x² vezes 1 sobre x, ou seja, 2x vezes ln de x mais o quadrado, corta com o x de baixo, mais x. Vou colocar o x em evidência e ficamos com x vezes 2 ln de x mais 1. E agora, se bem se recordam, precisamos de descobrir o sinal desta derivada. Portanto, primeiro que tudo, quando é que ela é zero? Vamos descobrir quando é que a derivada é zero. Ou seja, quando é que x vezes 2 ln de x mais 1 é igual a zero. Aqui temos a lei do anulamento do produto. Ou x é igual a zero, ou 2 ln de x mais 1 é igual a zero. E, portanto,
ou x é igual a zero, ou ln de x é igual a menos 1/2, ou seja, x igual a zero, ou o x é igual a e elevado a menos 1/2. Agora já temos aqui as duas soluções dos zeros da derivada. No entanto, o intervalo que estamos a analisar, o zero não faz parte. Portanto, este aqui não é solução. Então, já podemos construir o nosso quadro de sinal. Vou aqui apagar aqui a primeira derivada, a indicação de que íamos fazer a primeira derivada, para construir então o nosso quadro de sinal. Eu gosto sempre de separar as funções, portanto, a derivada é composta por uma função x e por outra função que é 2ln de x mais 1. E o produto destas funções dá então o sinal da derivada e, consequentemente, vou saber coisas, ou seja, a monotonia sobre a função original. Os intervalos que estamos a analisar é de 0 até ao zero, ou seja, t é elevado a menos 1/2 e posteriormente a t mais infinito. Vou também colocar aqui uma divisão para não ficar confuso. Portanto, 2ln de x mais 1 tem aqui um zero. Nós sabemos que este x também tem um zero aqui quando é zero, mas o que estamos a avaliar é o intervalo entre 0 e o zero da derivada, ou seja, é elevado a menos 1/2. E a função x é sempre positiva neste intervalo, até de 0 a mais infinito. Já 2ln de x mais 1, como é que é? Temos então uma função logarítmica e uma função logarítmica é negativa antes do zero e positiva depois do zero. Portanto, menos mais. Entre 0 e o zero da função é negativa e entre o zero até mais infinito tem valores positivos. Então vamos agora fazer o produto. Mais com menos dá menos, mais com zero dá zero e mais com mais dá mais. Portanto, se a derivada é negativa no intervalo entre 0 e e elevado a menos 1/2, então a função original é decrescente. Se tem um zero, aqui vai ser o mínimo e bate certo, porque a seguir ela é crescente porque a derivada é positiva. Portanto, se decresce e cresce, então temos um mínimo relativo. Só falta encontrarmos então o valor deste mínimo. Portanto, temos que determinar o g de e elevado a menos 1/2. Vimos aqui a nossa função e substituímos. Portanto, temos e elevado a menos 1/2 ao quadrado vezes o ln de e elevado a menos 1/2. Bem? Ou seja, aqui nos expoentes cortam, temos e elevado a menos 1, que é 1 sobre e. Eu vou já aqui trocar. E elevado a menos 1 é 1 sobre e, vezes o ln de e corta, e portanto ficamos com menos 1/2. Ou seja, este resultado dá menos 1 sobre 2e. Portanto, já podemos escrever as nossas conclusões. Vou escrever aqui em cima. G tem um mínimo relativo em x igual a e elevado a menos 1/2, cujo valor é menos 1 sobre 2e e é crescente em, vamos lá ver quando é que ela é crescente, entre e elevado a menos 1/2 e mais infinito, portanto, entre e elevado a menos 1/2 e mais infinito, e decrescente no outro intervalo, portanto, entre 0 até ao zero da derivada.
é elevado a menos 1/2. Fica então completa a nossa resposta à pergunta 10.2 e, desta forma, também o exame da primeira fase de 2020. Obrigada por teres assistido. Já deixaste o teu gosto? Então, de que estás à espera? O teu feedback é importante para nós. Não te esqueças também de subscrever o canal e de ativar as notificações para que possas sempre estudar connosco. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente, eleva o teu desempenho.